Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa terça-feira, dia 15 de junho, hoje o nosso tema é dado como busquemos a caridade interior para que ela sobressaia sobre cada um de nós. Amei-te como amor eterno e tive piedade do teu nada. Assim que fala para nós em Jeremias, lá no capítulo 31, no versículo 3. Essa notícia que nos chega da história do povo hebreu é a coisa que mais nos comove. O mistério que faz todas as coisas teve piedade do nosso nada, do nosso completamente nada. Nossa Senhora também o conheceu. O Senhor olhou para o nada da serva. Essa piedade de Deus tem conosco e venha a nós, de qualquer outra forma, levados em consideração, tanto assim que não estar ligado ao fato de sermos bons ou não. A preferência de Deus é totalmente gratuita, o ponto de nos tornar tal como somos. Por isso é a razão que está no início de qualquer iniciativa do nosso ser ou dos nossos irmãos, que indica o nosso método que devemos seguir, as nossas iniciativas, que tudo isso nos leva à caridade. Essa caridade que nos leva a conhecer verdadeiramente Deus no seu mais íntimo, neste amor gratuito no qual Ele olha para o nosso nada e entrega todo este amor. Se não partimos daqui e de qualquer tentativa de amar, de ajudar o nosso próximo a ajudá-los a fazer, ou qualquer outro gesto que chegamos a entender essa caridade, cedo ou tarde nós cansaríamos, ou coisa nos desgastaria, com o tempo nós tornaríamos surdos às nossas necessidades e à nossa necessidade de ajudar os nossos irmãos. E por consequência, somos tentados a nos fechar ao nosso individualismo, à nossa indiferença. E por última instância, tudo isso e tudo que se encontra ao nosso redor, tudo isso nos leva a uma solidão profunda que não é realmente ligado. O que o Senhor deseja que nós fazemos é que é buscar a caridade interior para que nós possamos sobressair. Essa caridade interior, este amor de Deus que nos leva a conhecer profundamente o que o Senhor deseja que nós fazemos. Mas, continuando e cheio de Cristo, nós teremos piedade de nós e teremos piedade dos nossos irmãos. E com isso, Cristo terá piedade do nosso nada. Nós nos rebaixamos até nos tornarmos um só em Cristo. Vencer qualquer desnorteamento, vencer qualquer turbulência, qualquer forma de importância. Isso nos enche dessa plenitude que nos permite a entrar neste sacrifício que nos leva ao encontro desse amor de Deus que se encontra nessa caridade profunda que Deus nos entregou a sua vida para que nós possamos compreender o verdadeiro significado de entregar a vida aos nossos irmãos. É exatamente isso que Jesus agiu em cada um de nós e também como Nossa Senhora, nossa mãe, age com seu filho. Assim, amados irmãos em Cristo, queridos irmãos, queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões, e assim neste momento possamos então orar. Pai amado, o Senhor que nos dá a verdadeira paz, o Senhor que nos ensina a adorar o vosso coração benevolente e generoso, para que o nosso próprio coração se abra para que o Senhor, Pai amado, nos torne mais generosos, mais com alegria, para com todos que precisam da sua presença.
Lhe pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, puseram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós esta obra de generosidade, e como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Salmo 145. Após cada invocação, iremos responder: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Todos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre. Todos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Todos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Todos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem as mesmas coisas? E se saúdas somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem as mesmas coisas? Portanto, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nossa reflexão, nessa terça-feira, dia 15 de junho, é curioso o modo como Paulo introduz o discurso que a liturgia de hoje nos propõe. Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça de Deus, concedeu à igreja na Macedônia. Essa graça é nada mais, nada menos que a generosidade em favor da igreja de Jerusalém. Se generoso é uma graça, numa primeira reação poderíamos argumentar que não foi Deus que nos enviou recursos econômicos à igreja de Jerusalém? Foram assim os macedônios que deram a sua própria pobreza, mas Paulo chama estes esforços de partilha generosa
uma graça de Deus, invertendo em certo sentido a situação. Mas essa é a leitura mais profunda desse gesto, como de todas as ações generosas. Isso por duas razões. Primeiro, porque o que deram afinal tinha recebido de Deus. Deus ofereceu-lhe a possibilidade de ser generosos, passando ao outro os dons que lhe tinha dado. Poder dar é uma graça de Deus. A vontade de dar também é uma graça de Deus. A segunda razão é que, dando desinteressadamente, recebe na verdade o dom de Deus. A graça concedida por Deus à igreja na Macedônia é de viver no amor de Deus, receber o amor de Deus, é participar na atividade no seu amor. Não se pode receber o amor de Deus sem transmitir aos nossos irmãos. Quem transmite o amor de Deus vive verdadeiramente em Cristo e recebe de volta cada vez que atinge um maior grau, cada vez que leva mais para frente. Este é o sentido de nós cristãos sermos generosos. A união do amor de Deus, a condição para que este amor nos seja dado em generosidade para cada um de nós, cada vez mais, com aquelas grandiosas graças de Deus que é derramada sobre nós, que fala para nós de Jesus no seu Evangelho, quando diz que o Pai vai fez surgir o sol para os bons e para os maus, chover para os justos e para os injustos. É facilmente um projeto desse amor de Deus para conosco. Jesus, ele mostra e desafia os seus discípulos a uma perfeição semelhante à que encontramos em Deus. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Este Pai que está no céu. Essa expressão simboliza a uma elevação, chama-se elevado à pureza, buscado um espaço no reino de Deus. Assim deve ser este amor de cada um de nós, o amor dos discípulos, elevado, puro e amplo. Os discípulos não encerram e não mostram e não negam a ninguém, nenhuma categoria, nenhuma fase de preconceito. Eles olham para todos como amigo, como irmão. Não importa se é inimigo ou se é próximo, trata todos iguais. Todos são aliados, nenhum deles são perseguidos. Todos são bons, nenhum deles são maus. Todos nós somos amigos e somos irmãos. Em tudo vê a simplicidade do Filho do Pai que se encontra no céu. Portanto, é levado também para os nossos irmãos. Se alguém persistir em ser perseguido, mal, o cristão não deve julgá-lo, mas deve amá-lo, deve rezar por eles, deve fazer com que eles se sintam a presença de Deus em seus corações. Jesus, ele não generaliza, ele simplesmente mostra como devemos agir quando nós somos bofetados, ou como nós somos apunhalados, ou como nós somos criticados. Jesus sempre mostra a outra face, a face da bondade, aquele que não julga, aquele que não deseja rivalidar, mas aponta cada caso um concreto dever de amar, para não corrermos o risco de perder a graça de Deus. É neste amor que nós encontramos, como amigos, como irmãos, como religiosos, a nossa tarefa de lutar contra as misérias, ajudá-las aos nossos irmãos a ter este carisma de partilhar efetivamente cada um dos seus para essas pessoas que na qual precisa, encorajar as pessoas a amar o irmão como devemos amá-lo, ajudá-los a compreender este amor de Deus, mais possível nessa grandiosa missão de nós estamos aqui na terra, nessa caminhada em rumo à salvação.
E assim também podemos dizer que existem várias coisas no critério do Supremo da vida religiosa. Como nós cristãos, não é a pobreza, mas sempre se encontra em nós e precisamos sempre da caridade. A pobreza evangélica que nos eleva à grandiosa compreensão do religioso não leva-nos à escravidão, mas uma riqueza da compreensão do amor de Deus. E a escravidão, infelizmente, ela acaba nos levando a essa miséria, a miséria da carne, a miséria da pobreza, a miséria que o mundo oferece. Mas a partir do momento que nós tornamos livre, nós dedicamos a Deus, nós em oração, nas atividades, nós conseguimos resgatar o pão, este alimento, essa dignidade que entra em nossos corações e nos liberta, fazendo que nós damos a Deus ou damos tchau ou nos livramos da situação escura da nossa vida e nós voltamos a compreender as palavras de Deus na luz do Espírito Santo. Por isso que o texto da nossa primeira leitura mostra essa solicitude de ajudar, não somente ajudar a igreja lá de Jerusalém, ajudar a igreja nossa, mas ajudar a igreja dentro de casa, ajudar a igreja familiar, ajudar a igreja que se encontra dentro de cada um de nós. Não se trata de simplesmente aliviar os outros, mas nós temos que nos aliviar, nós temos que nos purificar, nós temos que estar na presença de Deus, para que os nossos irmãos possam também estar na presença de Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sobre cada um de vocês, cada um de nós, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.